minutos para o seu coração, com o pastor Ismael Mendes. Vamos receber a palavra do Senhor em nosso coração, com fé e esperança. O nosso texto está lá no Evangelho segundo Lucas. Em seu capítulo 23, leremos os versos 39 a 43. Escrito está: um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, dizendo: não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Respondendo-lhe, porém, o outro repreendeu-o, dizendo: nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos mereciam, mas este nenhum mal fez. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino? Jesus lhe respondeu: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Fala, Deus, meu Senhor, toca-nos com brasa viva do teu altar. Fala, Deus, meu Senhor, estamos prontos ao teu mandar, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amados, o tema hoje da nossa mensagem é as três cruzes. Eu gostaria que você caminhasse comigo, que você não somente ouvisse, mas parasse agora o que você está fazendo, se assim eu puder, e dedicasse a tua mente, o teu coração, o teu entendimento, porque não haverá alternativas destas três cruzes, que uma delas você está incluída, e não pode dizer que teria uma outra alternativa, porque não terá. As três cruzes definem a nós como humanidade, como pecadores, como seres humanos, e a necessidade que temos de amor, de graça, de misericórdia e de salvação. Eu queria começar por uma cruz, não sei se da direita ou da esquerda, que o verso assim não o diz, está no verso 39. Estava um malfeitor à direita, estava um malfeitor à esquerda, e Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, estava no centro. E o texto sagrado diz no verso 39 que um deles disse para Jesus: tu não és o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Amados, se ele tivesse certeza de que ele era o Cristo, não haveria de ter perguntado. Esse ladrão queria Deus somente para resolver os seus problemas, tinha praticado inúmeras coisas e agora estava sendo crucificado na cruz por tudo aquilo que ele fez de forma justa. Mas parece que esse ladrão só queria Deus para resolver os seus problemas. E com certeza, se pudesse, ao descer daquela cruz, deixaria de roubar? Claro que não. Iria continuar nos seus delitos. Eu quero que você saiba, amados irmãos, em nome de Jesus, nós nascemos pecadores. Eu não sou pecador porque peco. Eu peco porque eu sou pecador. A palavra de Deus diz que, no livro, na Epístola de Paulo aos Romanos, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Eu já nasci pecador, você já nasceu pecador. Este homem, para deixar de roubar, ele precisava conhecer a verdade, e esta estava ao seu lado, e este não pôde reconhecê-la e ainda menos experimentá-la. Aquele homem estava tão perto da vida, mas preferiu a morte. Como você está hoje?
Amanhã é celebrado o maior ato de toda a cristandade até hoje, que é a ressurreição de Cristo Jesus, o Senhor. Como está a sua vida? Não podemos ficar em cima do muro. Jesus Cristo diz que aqueles que comigo não ajuntam, espalham. Estar na dúvida, estar em cima do muro, não é estar com Jesus. A palavra é verdadeira, amados. Nós precisamos olhar para a cruz. Nós precisamos olhar para este pecador. Você precisa se conscientizar e saber qual é a tua posição nessas cruzes. Porque este pecador que não reconheceu em Jesus como Senhor, como Salvador, não houve arrependimento. Ainda disse, se tu és mesmo Cristo, livra-te a ti mesmo e a nós também. Tem muitas pessoas que só querem ir a uma igreja para receber uma oração, para ter uma porta de emprego, para receber uma cura e continuar no mesmo tipo de vida. Não querem compromisso, não querem relacionamento, não querem mudança de vida. Por isso eu posso te dizer que este pecador, com esta atitude, ele morreu no pecado. Ele não quis aquele que pode perdoar pecados. Ele não aceitou. Ele blasfemou. Ele não acolheu. Por isto, ele morreu no pecado. Mas existe um segundo ladrão, não sei se do lado direito ou esquerdo de Jesus, mencionado no verso 40 e 41. Respondeu-lhe, porém, o outro, repreendeu-o, dizendo: nem ao menos temes a Deus, estando sobre igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem, mas este nenhum mal fez. O segundo ladrão, o seu grande primeiro passo foi o reconhecimento do seu erro e de sua condição e dos seus pecados. Há solução para o pecado, há salvação para o pecador, amados. Nós precisamos crer e confessar os nossos pecados. Crer em Jesus, porque Ele é o único que pode nos perdoar os pecados. E em arrependimento de ter ferido a face de Deus, em fazer aquilo que Ele não mandou, não autorizou, e praticar todas as obras que Ele condena na sua santa palavra. A dificuldade hoje do ser humano é reconhecer que ele é pecador, que ele não ama a Deus, que ele tem praticado abominações na presença do Senhor e achando até que muitas coisas não, todo mundo está fazendo, como se fosse referência para que Deus diz, não, lá todo mundo faz, então não tem isso. É pecado o que Deus diz que é pecado. Não é pecado aquilo que Deus não considera pecado, as boas obras. A primeira atitude hoje sua, neste dia, se ainda não conhece a Cristo, é a atitude do segundo ladrão, reconhecer e se arrepender daquilo que tu tens feito na presença do Senhor. Mas o seu segundo passo foi reconhecer em Jesus Cristo, aleluia, ele não somente houve arrependimento, mas ele reconheceu que aquele que ali estava era o Filho de Deus, Yeshua HaMashiach, a Jesus Cristo. E ele então proferiu as palavras de salvação. Jesus, lembra-te de mim. Jesus somente pode lembrar se fosse Deus, e o ladrão o reconheceu como Deus. Você deve reconhecer Jesus Cristo como Filho de Deus, como Deus vivo. Aleluias! É necessário reconhecer a Jesus Cristo como Senhor e Salvador de sua vida.
Não há outra forma, não há outro caminho, não há outro meio, não há outra alternativa. Por isso ele disse e declarou no seu coração. Ele estava tão perto da morte, mas tão perto da vida, e ele preferiu escolher a vida. E disse para Jesus o pedido que tu podes fazer hoje, quando vires, está no texto sagrado, quando vires, Senhor, lembra-te de mim. A certeza da volta de Jesus para buscar os seus escolhidos. No teu reino, Senhor, que Jesus era Senhor e Rei de toda a terra, lembra-se de mim, Senhor. Jesus se comoveu, se motivou. Jesus não consegue ficar parado quando há uma palavra de arrependimento, de reconhecimento do nosso pecado e dos nossos erros. Quando nós o reconhecemos como Senhor e Salvador, como Deus. E Jesus imediatamente disse, em verdade te digo, que hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Aleluia! Pode ser hoje o teu reconhecimento, pode ser hoje o teu pedido, e pode ser hoje e agora a resposta de Jesus para você. Ele tem pressa para aqueles que o reconhecem, para aqueles que o recebem, para aqueles que o aceitam, para aqueles que se confessam, para que tu possa ouvir, eu vou escrever o seu nome no livro da vida. Aleluias! Jesus será o teu escudeiro, o teu defensor, quando assim o fizeres. Aquele segundo homem, amados, diferentemente do primeiro, estava tão próximo da morte, mas escolheu a vida, amados. Escolha a vida, escolha Cristo, amados. Quando? Agora que você está escutando, porque hoje, com Cristo, você o recebendo, e recebendo a palavra da salvação, amanhã tu já pode celebrar comigo, se você ainda não conhece Jesus, a sua ressurreição já ocorrida há mais de 2000 anos atrás. Faça isso, a sua decisão é agora. E no meio, entre essas duas cruzes, tinha a cruz do meio, que estava a porta para a eternidade. O médico e o remédio. Amados, o nosso maior problema não é saber qual é a doença, mas o remédio para curá-la. Estava ali Jesus, aleluias, no meio daqueles dois malfeitores. Estava ali o Salvador, estava ali o Filho de Deus, aquele que morreu pelos nossos pecados e não tinha pecado, aquele que derramou o seu sangue para lavar dos nossos pecados. Porque se Jesus não tivesse morrido na cruz do Calvário, nós não poderíamos nunca ver novamente a face de Deus. Quando você se encontra com Jesus, não tem mediações, amados, não tem purgatório. O teu encontro com Jesus não precisa se preparar para convencer, precisa crer e experimentar a presença do Senhor na tua vida. Em teu encontro com Jesus, você só precisa se arrepender. É isso, amados, e hoje é o dia, a hora é agora. Jesus não adia o seu sofrimento, é hoje. Jesus não adia a sua perdição, é hoje. Jesus morreu pelo pecado, pelo teu, pelo meu, por todos que creem em seu nome. Amados, amanhã é dia da celebração da Páscoa, quando saiu o povo do Egito, mas amanhã é dia da ressurreição que nós celebramos, já ocorrida há muitos, centenas e milhares de anos atrás. E ela tem eficácia plena hoje,
porque o nosso Redentor vive. Ele voltou para o Pai, está ao seu lado e está esperando uma ordem de Deus para vir nos buscar a sua igreja. Que todos aqueles que partiram em Cristo na vinda do Senhor Jesus ressuscitarão primeiro. Arrependa-te. Jesus já desceu da cruz. Acerte o teu caminhar. Peça perdão a Deus agora. E Ele te alcançará. Agora, Ele faz agora. Muda a tua vida. Um novo recomeço, um novo rumo, uma nova dimensão, uma nova história na sua vida, porque Jesus ressuscitou. Ele já ressuscitou. Nós estamos agora tendo gozo pleno de celebrar contigo esta alegria, não somente da morte, não somente do sepultamento, mas principalmente da ressurreição de Cristo. Tome a decisão hoje de morrer para o pecado e viver para Cristo, Jesus, o Senhor. Jesus nasceu, Jesus sofreu, foi crucificado, morreu e ressuscitou por você. E Jesus voltará por você. Celebre a sua vitória junto comigo. Celebre a nossa vitória amanhã na ressurreição de Cristo. E agora que você já sabe, entregue sua vida a Jesus por nosso Redentor. Vive. Creia em Jesus e o receba como Senhor e Salvador. Oh Deus, obrigado, Senhor. Porque o nosso Redentor vive, o teu Filho Jesus Cristo. Alcança todos aqueles que agora com sinceridade arrependidos estão daquilo que têm praticado, Deus, e não têm conseguido parar. Eles precisam apenas dizer, eu estou arrependido, eu não consigo. Eu quero a Ti, meu Senhor Jesus, como meu Salvador, meu ajudador. Olha para mim, lava-me, perdoa-me. E assim será feito, Pai, porque a Tua palavra assim nos confere. Obrigado, Deus. Obrigado pela vida, pela morte e pela ressurreição do teu Filho Jesus e um dia pela sua volta para nos buscar. Nós te agradecemos por tudo. Em nome dele, hoje e sempre. Amém e amém.